Bem-vindos ao episódio 4 do podcast Conversas à Medida. Sejam então bem-vindos a este quarto episódio que, na verdade, já quase poderia ser o quinto, porque é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio. Da primeira vez que gravei não gostei de como ficou, então estou a tentar perceber se consigo melhorar. Pois é, porque o backstage tem destas coisas, não é? Nós gravamos as coisas não sei quantas vezes e depois não gostamos e depois gravamos mais não sei quantas e, portanto, é exatamente o que aconteceu aqui. Bem, passando à frente, dizer que hoje é dia 4 de junho, portanto, é meio-dia, olhem. São exatamente meio-dia, 12 horas em ponto, e gostava de saudar os meus queridos ouvintes que provavelmente fazem parte da geração Floco de Neve. Se calhar agora estão-se a perguntar, mas o que é isso de geração Floco de Neve? Nunca ouvi tal coisa. Pois, eu também nunca tinha ouvi pela primeira vez numa aula de teoria da notícia e basicamente, segundo aqui uns artigos do Jornal Público que eu estive a pesquisar, a geração Floco de Neve é então uma geração formada por pessoas extremamente sensíveis a pontos de vista diferentes, pontos de vista que possam desafiar a sua visão do mundo. Depois, na Wikipédia, refere geração Floco de Neve como uma expressão pejorativa usada para caracterizar os jovens adultos da década de 2010, portanto, jovens adultos da década de 2010, talvez uns, deixem-me pensar, tem agora talvez uns 30, como sendo mais propensos a se ofenderem e menos resistentes do que as gerações anteriores, ou como sendo emocionalmente muito vulneráveis para lidar com pontos de vista discordantes dos seus. Curiosamente, esta expressão foi também sendo utilizada por apoiantes de Donald Trump para caracterizar uma geração vulnerável e incapaz da competição. A ideia do floco de neve está sobretudo relacionado com a ideia de que este se derrete e é por isso fraco. O conceito de geração floco de neve está muito associado à época pós-modernista, que é então caracterizada como um amplo movimento, que, segundo a Wikipédia, que se desenvolveu a meados do século XX através da filosofia, das artes, da arquitetura e da crítica, marcando um afastamento do modernismo e serve então o pós-modernismo como um termo mais geral para descrever uma era histórica que se segue à modernidade e às tendências dessa era. É geralmente definido por uma atitude de ceticismo, ironia ou rejeição em relação ao que se descreve como as grandes narrativas e ideologias associadas ao modernismo. Isto tudo lembra-me um bocadinho aquele discurso das pessoas mais velhas de que agora os jovens têm tudo facilitado e mesmo assim têm sempre montes de problemas, são muito sensíveis e que de antes é que a vida era difícil e não sei o quê. Lembra-me bastante e gostava então de perceber, de discutir aqui um bocadinho vários pontos de vista que eu tenho em relação a esta teoria. Primeiro, é verdade que sinto que as pessoas são se calhar mais reativas e mais sensíveis a opiniões diferentes. Parece que qualquer coisa que se diz na internet, por exemplo, é altamente logo contestado e, portanto, dessa perspectiva, eu acho que sim, se calhar as pessoas são mais sensíveis às opiniões dos outros, às opiniões contrárias. Contudo, acho que estamos numa época que, por um lado, há essa resistência, mas por outro lado, sinto que nunca houve tanta aceitação sobre aquilo que é diferente do que como há hoje em dia. Portanto, eu acho que temos feito progressos muito interessantes a nível também da aceitação da diferença do outro e, portanto, não sei até que ponto é que isso está englobado então nesta dita geração Floco de Neve, porque eu acho que realmente, sei lá, tópicos como racismo, homofobia e tudo mais é cada vez mais exposto e cada vez mais discutido na esfera pública e não sei até que ponto é que não podemos considerar que realmente estas novas gerações ou os jovens de hoje em dia são muito mais tolerantes à diferença, porque eu acho que isso é notório, apesar de
haver ainda um certo outro lado mais radicalista. Gostava ainda só de dizer, relativamente aqui à sensibilidade, às pessoas hoje em dia serem fracas emocionalmente, eu não sei se isso se trata de fraqueza ou de força, na verdade. Eu acho que, primeiro, uma determinada pessoa ter um problema mental, ou o que quer que seja, a esse nível, não significa que a pessoa é fraca ou forte. Portanto, isso, em primeiro lugar, para mim, não é muito correto dizer-se. Contudo, eu diria que se calhar esta ideia advém também do facto de, hoje em dia, para grande parte dos países, se bem que há alguns países que isto ainda não se verifica, mas uma grande parte dos países, especialmente aqui na Europa, já tem as condições básicas de vida asseguradas e, portanto, a partir do momento, está comprovado, aliás, que a partir do momento em que o ser humano é capaz de assegurar as suas condições básicas de vida, começa-se a preocupar com outro tipo de problemas. E então, já dizia, por acaso agora lembrei-me, já dizia uma professora de outra cadeira, isto parece que tudo se relaciona, mas já dizia outra professora que o ser humano está sempre à procura de algum problema, de alguma coisa com que se preocupar. Basicamente, sempre que nós conseguimos alcançar a solução para algo, surge logo outro problema com que nós temos que nos preocupar. E, portanto, lembra-me um bocadinho esta ideia. E lá está. Se calhar as doenças passaram de serem maioritariamente físicas para se calhar começarem a ser a outro nível, a um nível mental, e também muito relacionado então com a evolução da humanidade, a meu ver. Mas também não sei até que ponto é que, por exemplo, na época dos nossos avós, era assim tão raro as pessoas terem doenças mentais. Aliás, eu acho que nessa altura elas existiam, só que era um tabu ainda maior e, portanto, havia um estigma muito grande em volta das doenças mentais e eram muitas vezes considerados loucos, não é? E depois era muitas vezes escondido, sei lá, não se falava sobre isso. Era considerado, lá está, uma fraqueza. A meu ver, não se trata então de todo de ser fraco ou forte, apenas é uma doença da época, na minha opinião. Porque imaginem, se calhar de antes as pessoas apanhavam tuberculose e nós não íamos dizer que as pessoas eram fracas porque apanhavam tuberculose. Percebem? E agora, se as pessoas têm uma depressão ou sofrem com ansiedade, já são fracas. E porquê? Porque é que de repente uma doença, quando é mais a nível físico, pois, coitado, não teve culpa, e quando é mental já é de género, meu Deus, esta pessoa é fraca, não consegue orientar a vida, e eu acho que não se trata mesmo nada disso. Eu acho que realmente ainda existe um longo caminho a percorrer a nível desta desmistificação das doenças mentais, e acho que isso também parte, mais uma vez, da educação, sei lá. Se nós dissermos aos jovens, às crianças, que realmente não tem problema nenhum e quem não procura ajuda é que se calhar tem medo ou é que se calhar não consegue lidar com os seus problemas, vai ajudar, de certa forma, a tornar este tópico se calhar mais normal, normalizar as doenças mentais, porque é uma doença como qualquer outra. E não quer dizer que não tenha a ver com a época que nós vivemos hoje em dia, porque tem. Eu acredito que realmente hoje em dia existe uma maior taxa de doenças mentais, especialmente porque pelas condições em que vivemos, sei lá, é tudo uma pressão enorme, desde pequenos que as crianças logo na escola têm testes e depois têm que se esforçar e depois têm que cumprir determinadas expectativas tanto dos professores como dos pais. Portanto, desde cedo que as pessoas se debatem com ansiedade e tudo mais. Eu, inclusive, posso dizer que eu não me lembro de não ter ansiedade. Eu outro dia estava a ouvir o Miguel Luz, porque eu às vezes ouço o podcast dele, e ele estava a dizer que mais ou menos a partir dos 17, 18 anos é que começou realmente a sentir ansiedade e começou a ter crise de ansiedade. Na verdade, eu nunca me lembro de não ter
ansiedade. Eu lembro-me, inclusive, por exemplo, quando eu era pequenina, ia para o infantário, eu já não queria ir para o infantário, eu tinha crise de ansiedade aqui, porque não queria comer lá, porque depois era a pressão social, olhem, não sei. Não sei muito bem explicar, parece um bocado estranho falar disto em contextos de uma pessoa tão pequena, não é? Parece que as crianças não se batem com isto, mas não é verdade. Eu tinha muita ansiedade na altura quando ia para o infantário. E portanto, sim, isto é um problema que afeta muita gente, muitas pessoas, e acho que combater as doenças mentais não é limpar para debaixo do tapete, estão a ver? A esconder que isto existe e passar por cima, porque acho que isso traz problemas mal resolvidos e é ainda pior. Pronto, tudo isto eu extrapolei imenso, comecei agora aqui a falar das doenças mentais, nem tinha isto programado, mas tudo isto para vos apresentar então este conceito de geração floco de neve, porque é um conceito que eu nunca tinha ouvido, inclusive já tinha ouvido, por exemplo, a geração dos millennials, dos baby boom, mas nunca tinha ouvido falar da geração floco de neve e aparentemente existe e é bastante atual. Portanto, pesquisem um bocadinho sobre isso, tentem perceber o que é e digam-me se acham que nós somos uma geração floco de neve, se acreditam que realmente somos muito sensíveis e não conseguimos lidar com as contrariedades da vida, ou então não. Portanto, comentem se estiverem a ouvir pelo YouTube ou mandem mensagem direta lá pelo Instagram, porque eu gostava muito de saber a vossa opinião e também de abrir aqui um debate. Será que é verdade que somos a geração floco de neve? Passando agora para outro assunto, vamos falar de condução. Se há pessoas aí desse lado que estão na mesma situação que eu, acho que neste momento acabaram de ter um arrepio, porque é duro a conduzir. Portanto, quem disse que era muito fácil, mente. Ou então não, porque se calhar eu é que tenho alguma dificuldade. Mas a verdade é que eu acho que ainda não partilhei aqui, mas eu tirei a carta de condução. Já não foi assim há tão pouco tempo, eu tirei-a em outubro, no final de outubro, mas só tive carro em janeiro e depois, entretanto, pôs-se isto tudo do confinamento, não sei o quê, portanto não tenho ido a muitos sítios, mas tenho tentado ao máximo praticar. Mas tenho que ser sincera que no primeiro momento em que eu peguei no carro, a seguir de tirar a carta de condução, eu perguntei-me a mim mesma como é que eu passei no exame de condução, porque eu não sabia conduzir. A verdade é esta, nós saímos do exame de condução, não sabemos bem como é que passamos e depois não sabemos conduzir, porque nós aprendemos realmente a conduzir na estrada. Na estrada, com 20 carros a buzinar, no momento em que deixamos o carro ir abaixo. Portanto, basicamente é isto. É a verdade nua e crua. Porque realmente eu não sei se isto me acontece só a mim, mas eu acho que já ouvi imensas pessoas dizer que nós realmente só aprendemos a conduzir quando vamos para a estrada, conduzir sozinhos. E é um bocado messed up, porque, de género, nós estamos na escola de condução para aprender a conduzir e parece que não aprendemos a conduzir nada. Outra dica que eu vos dou é, então, não conduzirem com alguém ao lado. Eu sei que isto, num primeiro momento, vai parecer, ok, como assim? Eu não sei conduzir e vou completamente sozinha. Mas é a melhor dica que eu vos posso dar, porque realmente, eu quando andava com uma pessoa ao lado, eu fazia imensos erros, não conseguia praticamente... Ainda me sentia mais nervosa, porque tinha a pressão adicional de estar uma pessoa ao meu lado, e assim que eu comecei a conduzir sozinha, eu obriguei-me, inclusive houve 10 dias que eu disse, ok, nestes 10 dias eu vou fazer todos os dias, vou dar uma volta, nem que seja só de 15 minutos, meia hora, para praticar completamente sozinha. Portanto, foi difícil. No primeiro dia eu ia a tremer completamente, porque pensei aquela coisa de, ok, se eu fizer algum erro, bater em alguém ou deixar o carro, estragar o carro, estão a perceber? Eu não vou ter ninguém para me socorrer. Basicamente era este o meu pensamento. E então eu estava realmente convencida de que era muito melhor nesta fase inicial andar com alguém ao lado, sei lá, para servir de apoio. Errado.
errado, porque na minha experiência isso não me ajudou de todo e só aumentava a desconfiança na minha capacidade de conduzir. Então, a partir do momento em que eu comecei a conduzir sozinha, portanto, nesses 10 dias, eu evolui imenso. Sinto que consegui estar muito mais ágil na forma como conduzia e depois contribuiu também para que tivesse mais confiança em mim e em conduzir. Portanto, eu ainda hoje em dia prefiro, sem dúvida, conduzir sozinha do que conduzir com uma pessoa ao lado, porque sinto logo a pressão de, ok, está aqui uma pessoa ao lado a ver como é que eu conduzo. Portanto, é basicamente isso. O tópico da condução surgiu aqui para falar no podcast porque neste mês de maio eu fui 2 vezes a Braga, sozinha, não é? Completamente sozinha no carro. Na verdade, na segunda vez ia com uma pessoa ao lado. Se calhar, lá está, foi por isso que ainda me correu pior. Porque não aconteceu nada, ok, não bati, não tive multa nem nada, mas da segunda vez que fui, cometi lá umas infrações. E se o polícia eventualmente me tivesse visto, eu tinha perdido a carta. Porque para além de vocês estarem super inseguros a conduzir no início, eu tenho sempre na minha mente que durante estes primeiros 3 anos a tirar a carta, se cometer uma infração grave ou uma infração muito grave ou 2 graves, a carta caduca e vocês têm basicamente de repetir todo o processo outra vez de tirar a carta de condução, desde o código até às aulas de condução. Portanto, como eu não quero ter de primeiro gastar não sei quanto mais dinheiro numa carta nova e depois passar por todo o processo outra vez, eu não quero mesmo nada e portanto ando completamente em pânico de género, meu Deus, eu não posso cometer nenhuma infração e parece que quanto mais cuidado tenho, mais coisas acontecem. Claramente eu não vou dizer aqui o que é que eu fiz, mas posso dizer só que eu cometi uma infração, apercebi-me que cometi essa infração e então entrei em pânico nesse momento, só que obviamente continuei a conduzir e como estava completamente a pensar no que tinha feito, cometi ainda outra infração. Portanto, basicamente foi isso e depois fiquei não sei quantos dias a pensar nisso e a pensar que ia receber uma carta a dizer que a minha carta tinha caducado e pronto, portanto, como podem ver, eu não sou uma pessoa nada catastrófica. Mas pronto, tudo isto para dizer que se tiraram a carta há pouco tempo, estamos juntos. Eu sei que é um processo muito difícil porque eu estou a passar por ele e muitas vezes quando vamos pegar o carro vem aquela ansiedade. Mas pronto, mas eu acredito que isto vai passar e também não quero meter medo a vocês, pessoas que ainda não tiraram carta ou pessoas que estão perto de tirar a carta ou quem tirou há muito pouco tempo, porque eu acredito que isto também é um processo de aprendizagem e que, sei lá, os nossos pais se calhar quando tinham a nossa idade também tinham muita dificuldade e portanto acho que isso também tem a ver com as pessoas, não é? Eu acho que há pessoas que possam ter mais facilidade do que outras, mas acredito que nada é impossível e portanto acho que mesmo para mim esta fase agora inicial está a custar um bocadinho, mas depois à medida que eu vou praticando cada vez mais, isto vai ficando cada vez mais fácil, porque inclusive eu já sinto isso, eu já sinto que tenho uma grande progressão desde que peguei pela primeira vez no carro, já depois de tirar a carta de condução. Portanto, sim, isto é um processo, portanto, motivação, estamos juntos, nós conseguimos ultrapassar isto. E o grande truque é largarem o medo e praticarem, que às vezes é o mais difícil, porque quando vocês se veem em situações aflitas, parece que dá vontade de desistir, ou seja, nunca mais vou pegar no carro, não sei o quê. Mas não é por aí o caminho é então continuarmos a praticar, porque acho que é realmente aí que nós vamos conseguir ter um maior domínio e ter mais facilidade a conduzir. Portanto, pratiquem. E partilhem também comigo se têm alguma história engraçada de alguém que já tenha, por exemplo, agora mais experiência a conduzir e que tenha alguma história engraçada aqui para partilhar também com a malta inexperiente dos primeiros anos de carta. Agora, vocês vão me desculpar, mas eu não poderia fazer este episódio sem falar do evento de maio, do evento que aconteceu em maio.
que foi então, para quem me segue pelo Instagram já deve saber, não é? Que foi então a Eurovisão. Na verdade, a Eurovisão, sinto que primeiro que grande parte das pessoas da minha idade não vê a Eurovisão, mas o meu sentimento relativamente à Eurovisão é um bocadinho controvérsio, porque eu vejo, costumo ver, na verdade, eu comecei a ver mais desde que o Salvador ganhou, porque eu gostei muito da música e, aliás, não é uma música nada provável de ter ganho o Festival da Eurovisão, e ganhou. Então eu a partir daí comecei a ser mais assídua a nível de ver os programas também para ver se conseguimos fazer outra vez esse feito, mas também porque é um bocadinho por tradição, honestamente. As pessoas mais velhas da minha família veem e então eu gosto de ver um bocadinho também como ao europeu ou como ao mundial. Não porque goste das músicas, porque eu, a maior parte das vezes, não gosto das músicas. Aliás, é raro quando eu gosto. Não faz mesmo nada ao meu género. Contudo, eu gosto também de ver quem é que ganha, qual é a música que ganha, como é que Portugal sai, e portanto este ano não foi exceção. Só que este ano houve assim uma revolução, pelo menos para mim, porque eu já tinha ouvido falar dos Black Mamba, somente pelo nome. Conhecia-os de nome, conhecia da Black Mamba, conhecia. Muito por causa também dos festivais de verão, porque eles costumavam atuar bastante nos festivais de verão, então eu via muitas vezes na televisão Nós Alive, da Black Mamba, no cartaz e não sei o quê. Eu pensava, da Black Mamba? Não sei quem são. Deve ser alguma banda americana ou inglesa. E eu estava tão enganadinha, porque este ano fui então ver o Festival da Canção. E qual não é o meu espanto quando ouço uma das músicas, um dos artistas que estavam a concorrer, que eram então os da Black Mamba. E eu, da Black Mamba? Mas eu conheço isto. Mas eles não eram tipo um grupo estrangeiro? Como é que eles estão aqui a participar no Festival da Canção? Basicamente, eu meti na cabeça que os da Black Mamba eram um grupo estrangeiro. Eu até associava, vejam lá bem. Eu nunca tinha ouvido, mas eu associava tipo o nome do grupo a um género assim mais pop eletrónico. Tipo, nada a ver. E então basicamente eu senti-me bué chateada por só ter conhecido os da Black Mamba, que são portugueses ainda por cima, e cujas músicas eu gosto imenso, só ter conhecido através do Festival da Canção. E quando eles já existem há 11 anos. Então foi tipo, o que é que eu ando a fazer? Eu não ando a apoiar realmente os artistas que eu gosto, porque eu ando a ouvir muitas vezes, se calhar, músicas na rádio que eu não ligo nenhuma e não ouço tipo músicas que eu gosto. E tenho que dizer que realmente acho que eu tenho alguma dificuldade, não sei se isto só me acontece em mim, mas em descobrir artistas novos. Parece que nós estamos sempre a ouvir a mesma coisa. Parece que estamos sempre a ouvir os mesmos artistas ou os mesmos tipos de músicas, e depois há momentos em que eu quero, por exemplo, sei lá, agora vou explorar o que é que há a nível de jazz. E depois parece que ou ouço sempre as coisas muito conhecidas, ou então não sei por onde é que começo. E então, pronto, acabo sempre por ouvir as mesmas coisas. No caso dos Black Mamba, eu senti que foi realmente a minha descoberta do ano, porque como assim eu não conhecia este grupo? Como assim? Pronto, falando um bocadinho da Eurovisão, portanto, eu gostei muito, muito da música que eles levaram. Eu sei que há pessoas que não gostaram, inclusive é por ser inglês, mas lá está. A mim não me fez impressão nenhuma eles terem levado uma música em inglês, porque na verdade eu acho que eu prefiro que seja uma música em inglês e que seja uma música que eu gosto, do que ser uma música em português que não gosto minimamente, percebem? Já aconteceu a levarmos músicas que eu não gostei, portanto para mim tanto fazia ser em inglês, ser em português, porque eu não gostava da música. Então aqui, como eu gostei tanto da música, não me importei minimamente que fosse em inglês. Inclusive eu acho que beneficiou de certo modo de ser em inglês, primeiro porque é mais internacional, ou seja, as pessoas já não se trata só da música, mas as pessoas também conseguem perceber o que eles dizem, a letra e assim.
E também porque acho que o estilo deles se calhar não faria muito sentido falar em português, porque é uma banda de soul, blues, então pôr português em soul, blues, não sei até que ponto é que não ia ficar estranho, mas pronto. Respeito completamente as pessoas que achavam que devia ter sido em português, mas não concordo que a música não fosse boa por ser em inglês, percebem? Pronto, então assim que eu soube que eles venceram o Festival da Canção, eu comecei logo, tipo feita maluca, a ouvir montes de cenas deles, a explorar o trabalho. E também comecei a ver vídeos no YouTube de reacts, portanto foi este o ponto que chegamos, de reacts de pessoas de outros países a reagirem à música portuguesa. E toda a gente ficava, uou, isto é completamente diferente, isto parece um rock, funk, soul dos anos 1960, que lindo, que bonito, que não sei o quê. Então eu achava mesmo que nós íamos conseguir uma melhor prestação na final. Ainda que tenha sido uma prestação muito boa, 12º lugar, porque normalmente nós ficamos sempre nos lugares mais baixos, ali na votação do público eu senti que tivemos muito pouquinho e eu fiquei tipo tristinha porque eu achava que nós íamos ter mais. Mas pronto, no meio de todo este frenesim meu de estar a pesquisar coisas sobre eles, a perceber melhor qual era o trabalho, o que é que eles faziam, também qual era a história da música e tudo mais, há uma entrevista específica que eu já não sei bem qual é, mas que o Tatanka diz uma coisa que teve algum impacto em mim e que eu acho que deveria dizer aqui, que é, eles há uns anos, quando foram em tour para Roterdão, não os deixavam tocar tipo, no pior café-concerto que lá houvesse. Basicamente eles tinham quase que implorar para terem um espaço para tocar, ou seja, tocavam assim em bares menos conceituados, e de repente, não sei quantos anos depois, eles voltaram a Roterdão e tocaram na maior arena de Roterdão. Foi mesmo inspirador, porque deu-me um bocadinho aquela sensação de que realmente as pessoas muitas vezes não têm reconhecimento, não porque não são bons naquilo que fazem, mas simplesmente porque as condições não estavam reunidas. Porque imaginem, como eu não os conhecia, deveria existir imensas pessoas que também não os conhecia. E lá está, eu nem me dei ao trabalho de pesquisar sobre o trabalho deles, porque se eu me desse ao trabalho de pesquisar, eu tinha gostado. Mas foi simplesmente uma coisa que não me veio à cabeça, pesquisar quem é que eram os Black Mamba. E então, isto pôs-me um grande ponto de interrogação, até que ponto é que realmente as pessoas que são boas naquilo que fazem têm o reconhecimento que merecem. Até que ponto é que isto, ter o reconhecimento ou ter sucesso, também não tem a ver com um bocadinho de sorte. Não está só ligado com o trabalho que nós fazemos ou a qualidade daquilo que fazemos. Portanto, sim, para mim foi muito inspirador isso que ele disse, porque realmente muitas vezes nós achamos que as coisas não funcionam porque nós não somos bons naquilo que fazemos, ou porque nós não é para nós aquilo, ou não sabemos fazer. Mas às vezes não tem a ver com isso. Tem só mesmo a ver com sorte, com as condições estarem reunidas. E na verdade, eles agora tiveram sorte. Ok, demoraram tempo a chegar lá, mas eventualmente chegaram. Portanto, claro que há pessoas que é logo instantâneo, têm logo muito reconhecimento, tipo a Billie Eilish, não é? Teve logo assim um reconhecimento a nível global, mas não quer dizer que aqueles que demoram mais tempo a chegar não sejam igualmente bons. E portanto é um bocadinho essa a mensagem que eu quero passar. Para vocês, se realmente estiverem empenhados num determinado objetivo e se esse objetivo não estiver a corresponder às vossas expectativas, não desistam. Não desistam. Eu sei que é difícil, mas não desistam. Tentem, experimentem mais, porque em alguma altura vai chegar o vosso momento. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas chega, porque os Black Mamba
passaram não sei quanto tempo a tocar em bares onde ninguém os conheciam, para passarem a tocar na maior arena de Roterdão. Portanto, acho que isto, do ponto de vista mais abstrato, é muito inspirador. E, portanto, é isso que eu também gostava de passar aqui, esta mensagem. A verdade é que esta mensagem também é em grande parte para mim, porque acontece muitas vezes eu propor-me um determinado objetivo e depois aquilo não corre exatamente como eu queria naquele momento e depois é muito fácil para mim desistir. E realmente isto que ele disse fez-me um bocadinho um clique do género. Não quer dizer que as coisas não aconteçam. Pode sim demorar mais tempo, pode sim neste momento não estarem reunidas as condições para que aquilo que eu pretendo aconteça, mas eventualmente mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Pronto, e portanto é isso também que eu queria passar. E dizer também que não poderia falar aqui dos Black Mamba, não é? Sem dizer para irem ouvir, porque acho que vão gostar, é assim uma lufada de ar fresco. E para, já agora, recomendar algumas músicas. O álbum que eu recomendo principalmente é o The Mamba King. Eu gosto de praticamente todas as músicas deste álbum. E depois também vos recomendo do The Black Mamba, que é um álbum mais antigo, as músicas Hina You, I'll Meet You There, de mim mesmo. Portanto, há várias. Portanto, explorem, porque eu acho que eles são mesmo muito bons e que merecem o reconhecimento que estão a ter neste momento. Acho que esqueci-me de referir que eles lançaram agora há pouco tempo também um novo single, que é o Crazy Nando, que também está muito giro e muito engraçado. É assim mais um género de uma paródia, portanto vão ouvir, que acho que também vão gostar. E ficam aqui as minhas recomendações. Não me matem por falar só dos Black Mamba, inclusive é no meu Instagram, porque eu de vez em quando estou sempre a pôr lá umas músicas que eu gosto muito. Mas pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que de alguma forma vos tenha inspirado aqui os vários temas que abordamos. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever ao canal se estiverem no YouTube. E eu vejo-vos no próximo episódio. Beijinhos!